Ituporanga, a região da Cebola, o Alto Vale do Itajaí, se despediu no fim do mês de julho da figura importante quando se trata de cultura, a Ruth Fritsch. Por isso eu convidei hoje para estar conosco em sintonia a Cleusa Weber Honig, ela que é diretora da Escola do Cerro Negro por muito tempo, mas que tem uma ligação muito forte, o Diogo Prim, que também tem uma ligação muito forte, principalmente quando se diz respeito ao grupo Verdes Agulhas, que foi uma das sementes plantadas por Dona Ruth aqui na região do Alto Vale, principalmente. Cleusa, Diogo, Dona Ruth, que a família é natural aqui do Cerro Negro, tem uma importância muito grande na cultura, mas antes de falar da cultura, falar um pouco da vida da Dona Ruth. Ela nasceu aqui, ela foi professora, como é que foi a formação e a vida dela, Cleusa? Então, a gente teve o prazer de conhecê-la em 2009, quando ela retornou da Alemanha. Depois dessa data, a gente ficou sempre muito próximo. Uhum. E a gente aprendeu a conhecer um pouquinho aquela mulher com ideias, com muitas. Na época achávamos deslumbrações, né? E pouco a pouco a gente foi conhecendo o espaço e a vida dela, a própria casa, que é um pedacinho da Alemanha dentro de Tuporanga. E ela chegou aqui em 2009, 2008, fevereiro de 2009, aonde casada com o seu Peter, que hoje reside no Cerro Negro também, com 4 filhos. Destes, 2 na Alemanha, moravam na Alemanha em 2009, hoje continuam morando lá. Um morava em São Paulo e o mais velho morava e mora hoje ainda em Ibirama. Ela, filha do seu Oscar Fritz Leiteiro, tinha uma queijaria no Cerro Negro. Aliás, é o local onde ela residia agora, onde né? ela reside hoje, ela residia hoje, né? E ela, inclusive, reconstruiu essa queijaria, está montada, muito bonita, na própria residência dela. E foi professora em 87, 88, quando ela foi tomada pelo primeiro câncer. Ela sofreu bastante, fez várias químios, rádios, e acabou se afastando, né, se aposentando por deficiência de saúde. E se aposentou como professora. Ela foi diretora de uma escola de Ibirama, não recordo o nome agora. Ela foi professora no Rui Barbosa. Foi convidada a ser diretora de uma escola em Guarapuava, onde foi com os filhos todos. Até que um certo dia ela conheceu o Peter, uma figura boníssima também, e foi para a Alemanha. Lá, toda a criatividade que já existia dentro dela, toda uma cultura diferenciada que já existia dentro dela, que não é comum a gente ver na nossa região. Esse estilo, né, diz que não existe povo sem cultura, né? Existe povo com culturas diferentes. E ela veio com essa cultura diferenciada para cá. E num belo dia, num rodeio cultural da Festa da Cebola, né, que as escolas participavam, eu estava na sala de aula na época, não estava na direção. A gente ficou responsável de organizar uma dança para levar. Uma apresentação para o rodeio cultural. O Diogo era aluno na época, né? Na época o Diogo estava na primeira série do ensino médio. E ela veio com uma proposta de a gente fazer uma dança alemã, já que ela tinha vindo da Alemanha, tudo, a gente foi fazer essa dança alemã. Mas na nossa ingenuidade, né, pensamos, vamos pôr um vestido de Fritz, outro de Frida e vamos dançar. Como seria o costume daqui, né? Um traje qualquer, uma fantasia qualquer. Né? Acostumado com a Oktoberfest. Mas para ela nada era faz de conta. Nada na vida dela era faz de conta. Sempre muito certa em tudo que fazia. Ela foi fundadora do Neubremen, que é um grupo folclórico de Ibirama, de 37 anos, esse grupo existe. Ela foi a fundadora também no Café Beneficente, que o grupo folclórico hoje ainda faz em prol de pessoas necessitadas. E lá ela buscou os trajes para a gente fazer essa apresentação. Nós estávamos em 5, 6 professoras na época, auxiliando, ensaiando, pós-horário, fazendo toda a organização. Fizemos 2 danças, uma com os pequenininhos e outra com os juvenis, 13, 14, 15 anos, e trajados, né?
nos achamos na época, porque Nossa, foi a assim, apresentação. bem lindo. E depois disso, Ali surgiu o grupo, ali foi a semente plantada. sem saber o que Uhum, estava acontecendo, ali estava surgindo naquele rodeio cultural de 2009, estava surgindo o grupo folclórico Verdes Agulhas. Como é que, Diogo, como é que tem um nome alemão o grupo também, né? Como é que é o nome em alemão? O nome é Grüne Nadel Volkstanzgruppe. E a tradução literal é o Verdes Agulhas? Verdes Agulhas, exatamente. Repete, por favor. Grüne Nadel Volkstanzgruppe. Até o nome, ela fazia questão de buscar essa questão alemã, né? Exatamente. Sempre muito ligado também à árvore araucária, né? Que foi o símbolo. Pois é. Verdes Agulhas tem um significado. Isso, exatamente. A folha ligada, né, com o espinho da araucária, e verde, porque antigamente, quando os primeiros colonizadores chegaram aqui, era tudo verde, né? Muito verde. Então isso ela buscou para criar realmente o nome do grupo. Olha só, aí buscou a composição alemã, o Verdes Agulhas, e ficou. Aí criou-se ali na primeira apresentação, depois apresentações aqui em Poranga, e vocês percorreram aí o sul do país todo praticamente para se apresentar? A gente participou de um festival internacional em Nova Petrópolis uma vez. Participamos em Gramado, participamos em várias cidades de Santa Catarina também. E nós tínhamos curso, inclusive em Gramado, né, com professores que vinham direto da Alemanha. Era uma semana intensiva, que eu aprendia 25, 30 danças, repassado por esses professores, e depois cada integrante voltava para o seu grupo e repassava para o seu grupo, né? Ou seja, não era apenas um grupo folclórico por se dizer. Ele tinha realmente as regras que seguir, era algo sério mesmo, né? Com certeza. A Luan Ruth sempre foi muito exigente nessa parte também, né? Questão de traje, de organização, da própria, vamos supor, a menina tinha que estar maquiada sempre com uma maquiagem muito leve, nada muito chamativo, né? Os rapazes também, cabelo sempre organizado, com chapéu. Então ela sempre foi muito exigente quanto a isso. Porque cada dança que o grupo apresentava era uma história. Então a gente não representava só uma dança, a gente representava toda uma cultura por trás, todo um país por trás. De cada região, a dança era originária. Isso. E as danças é tão interessante, e ela prezava muito isso, que se tu dançar a dança aqui, ou dançar em qualquer lugar do Brasil ou da Alemanha, qualquer integrante de outro grupo consegue participar, porque não é inventado os passos daquela dança. Não é dado passo fora, seguir o que determina. Passo. Então, existiam muitos encontros de grupos folclóricos onde que havia essa integração e se participava e se dançava junto, e são os mesmos passos de um e de outro. O folclore e os grupos folclóricos nessa Casa da Juventude que fica no Lago Negro, em Gramado, eles têm todo o edital, todas as regras que os grupos folclóricos têm que seguir. Então, tudo seguido dentro disso daí. Não era um mero grupo que se reunia para dançar ou para se divertir. Sim, se divertia, dançava, mas seguindo toda uma cultura. Muitos perguntavam, às vezes, por que ela não ensina uma dança mais animada, uma dança mais acrobática, né? Porque a gente é de uma região da Alemanha, de um povo mais sisudo, mais sério, porém muito acolhedor. Sim. Né? E até, às vezes, a questão do traje. Se a gente quisesse dançar uma dança mais acrobática, mais da região sul, o nosso traje não permitia que a gente dançasse. O mesmo não servia para aquilo. Não servia, exatamente. Então, um traje daquela região com aquele tipo de dança, né? Agora, se fizesse uma mais acrobática, com palmas e coisa, teria que ser uma leda rosa, que é uma calça de couro, né? Então, isso muda totalmente de uma região para outra, né? É igual dançar um funk com bombacha. Com bombacha, não ia fechar. Sabe? Cada região tem o seu estilo, então tudo isso traz dentro do folclore também. Então, quando a gente fala na Alemanha, é igual se falarmos no Brasil, cada região, o norte, o sul, o sudeste, temos trajes diferenciados, temos culturas diferenciadas, e dentro da cultura europeia, propriamente a Alemanha, também a gente se vê isso. Estou recebendo hoje em sintonia a Cleusa Weber-Holling e também o Diogo Prim, eles que são integrantes do grupo Verdes Agulhas, estiveram entre os fundadores, junto com a dona Ruth Fritz. Hoje, como lembrança, a dona Ruth, que faleceu no dia 19 de julho de 2023, deixa o seu legado, principalmente quando se fala em cultura aqui
em Ituporanga, em cultura, em todo o Alto Vale do Itajaí. Diogo, falar um pouco da Dona Ruth, pessoa, chegou a conviver com ela, chegou Sim. a fazer intercâmbio na Alemanha também com ela. Como que era? A Dona Ruth, para quem não conhecia, olhava meio de fora, olhava ela assim, sempre criteriosa, sempre observadora. Como que era a Dona Ruth o dia a dia com ela? Exatamente, como você comentou, a Dona Ruth, quem não conhecia ou não tinha muito contato com ela, achava que ela era uma pessoa muito sisuda, né? Uma pessoa muito fechada. Mas ela era de um coração enorme, né? Então, quem pôde e conseguiu conhecer um pouco mais, ela realmente viu isso, né? Então, a Dona Ruth, nossa, para mim, eu sempre dizia que ela era minha segunda mãe, né? Ela foi uma pessoa fantástica. Ela, toda vez que tu conversava com ela, era uma aula de história que tu tinha, né? Então, ela sempre te transmitia muito, muito conhecimento. E ela realmente me serviu de exemplo para mim ir um pouco além, né? Claro, o grupo folclórico ajudou muito também, mas ela sempre me serviu de exemplo para ir além e buscar um pouco mais. Então eu sempre via ela e o seu Peter conversando em alemão, eu pensava, nossa, eu também queria um dia poder falar assim, ou entender o que eles estão falando, né? E ali que começou realmente a vontade de querer estudar um pouco mais de alemão, de fazer o intercâmbio e tudo mais. E com isso, realmente, em 2016, eu tive a oportunidade de ir para a Alemanha, né? Eu morei um ano lá, convivi com famílias lá, fiz amizades que são para o resto da vida também, né? Porque você morar junto com uma família um ano, tu acaba fazendo parte Faz parte da família. Exatamente. Então, eu tive a oportunidade, ela conseguiu me visitar lá também na Alemanha, né? Conhecer a família que eu estava. E ela era uma pessoa excepcional. Eu não tenho nem praticamente palavras para descrever, sabe? Tudo que ela fez, não só para mim, para a Cleusa, para o grupo, por Cerro Negro, por Ituporanga, pelo Brasil, né? Ela era uma pessoa exemplar. Cleusa, e essa situação, né, criteriosa, mas parece que a cada conversa com a Dona Ruth era um ensinamento diferente, era um aprendizado para quem queria, para quem tem esse senso de querer aprender, querer saber mais, sempre, cada conversa é um ensinamento, né? Sim, realmente. Para mim fica, quando começa a falar do lado pessoal, fica mais difícil no momento em que a gente está passando, né? Eu tinha muito contato, frequentava a casa dela 2, 3, 4 vezes por semana, acompanhava ela nas consultas médicas, a gente chegava nos consultórios médicos, daí ela é o que sua? Ela não deixava eu dizer, ela dizia minha filha adotiva, minha filha adotiva. Mesmo caso. Então não dá para descrever, sabe? O laço não é de amigo, o laço não é de mãe biológica, né? Mas não é de irmã mais velha, ela era realmente uma pessoa que eu brincava com ela, eu disse para ela, quando eu crescer, vou ser igual a você. Porque a criatividade, a empatia que existia dentro dela, de se pôr no lugar dos outros, desde um animal na rua a um ser humano, de querer algo maior para Ituporanga, de acreditar nas pessoas. Ela tinha muito de acreditar quando alguém fazia uma promessa para ela, às vezes a gente conhecendo cai lá, via que não era bem assim, mas ela não via essa maldade nas pessoas. Tudo que ela fazia muito intenso, ela acreditava que as pessoas iam fazer o que diziam para ela. Desde as promessas da sede do grupo folclórico, que foram várias promessas que o município, independente de administração, porque de 2009 para cá passaram muitas pessoas, né? Muitas pessoas, desde essas promessas que está lá hoje todo um arsenal grande, um patrimônio grande, né? E ela sempre acreditou muito nas pessoas, muito em querer ajudar, em querer resultado. Muitas pessoas comuns passaram pela casa dela, onde ela teve a oportunidade de colocar essas pessoas na vida, e isso nunca foi divulgado, porque não há necessidade de divulgar. Ela fazia por gostar. Porque dentro dela existia aquilo. Para ver o bem da sociedade no geral, né? Não somente uma pessoa, mas ajudar no geral. Inclusive até organização, vamos supor, às vezes tinha uma lixeira, ia lá, arrumava, fazia bonitinho, organizava pessoas que vinham pedir ajuda, ela sempre ajudou, animais de rua, que a Cleusa comentou também, né?
Cachorro, ela via um, se estava largado, ela adotava. Então, ela sempre foi uma pessoa muito correta nessa parte, né? O caso Diogo, e ela não se vitimizava, né? Porque quem não conhece, aqui, hoje a gente tem um histórico apontando 3 situações de câncer na vida, e quem não a conhece, ela não chegava e apontava, não, eu passei por esses problemas, ela sempre era para frente, não se vitimizava, né? Por isso que é lastimável essa gripe que derrubou ela, né? Porque ela foi vítima de uma gripe forte mesmo agora, né? Então, em 87, ela descobriu um câncer no pulmão. Foi tratando, ela conseguiu se restabelecer depois que foi para a Alemanha, que os recursos lá são bem melhores, né? Depois foi refeita a retirada do estômago. Ela tinha foi retirado um pedaço do esôfago, o duodeno do intestino emendado aqui no esôfago, e ela nunca reclamava. Inclusive, a digestão de quem não tem o estômago é muito diferente de quem tem, óbvio, né? E ela precisava ter uns cuidados após a alimentação. Então, às vezes, ela deixava, muitas vezes, de comer por causa do ácido, por causa de toda a azia que sentia, enfim, algumas situações, para vencer aquela tarefa que ela tinha a fazer, sabe? Ou então, até propriamente estar junto com o grupo. Quantas vezes, né? Ela deixava de comer, às vezes ao meio-dia ou à tarde, porque tinha uma apresentação, né? Isso. Ela tinha uma apresentação que queria ir junto, ou que gostaria de ver o grupo. Então ela nunca dizia que ela estava mal. Ela sempre estava bem. Tem noção de quantas crianças, adolescentes e adultos passaram nesse período de 90, que surgiu de 2009 até nos anos mais recentes? Mais de 100 crianças. Mais de 100 crianças e adolescentes. 150. Assim que ingressaram no grupo folclórico mesmo, mais de 100 crianças. O grupo folclórico hoje tem um patrimônio que está na casa dela, que é do grupo folclórico, ela tem muita coisa dela investido lá, que ela colocava o que era dela para ficar bom, para ficar bonito. Se o grupo tinha dinheiro ou não tinha dinheiro, ou se uma pessoa ela dava um jeito, arrumava, organizava algo para fazer com que a pessoa que chegasse até ela, ou o grupo folclórico, fazer uma apresentação, ficasse bem organizado. Os desfiles que a escola teve, o prazer de participar e se destacar, né, com ideias dela, porque a gente não tinha nem noção de como fazer, sabe? E ela, do nada, de algo, ela transforma isso tudo muito. Uma criatividade muito incrível, rápido, né? Se tu conhecer o jardim da casa dela, tu vai ver que não tem nada luxuoso e é fantástico. E muita coisa reciclada. Tudo reciclado. Né, que ela reaproveitava. Ela havia jogado um pedaço de pau, estava jogado na beira da estrada. Ela catava, levava para casa, limpava, organizava. Quando você ia lá ver, nem reconhecia. Sabe? Ela fazia uma coisa totalmente diferente daquilo, né? Eu imagino, ela me contou uma vez em entrevista que ela era, por exemplo, ela era uma espécie de uma viciada em panos, em tecidos. Ela chegava na Alemanha, encontrava um tecido diferente, não, vou levar para o Brasil para fazer isso aqui, dar um traje típico, e não era qualquer tecido utilizado em qualquer traje, era tudo muito específico, né? Uma pessoa de uma organização incrível também, né? Exatamente. Então, na Alemanha, a gente tem muito lá do Flohmarkt, que é a tradução literal, é o mercado de pulgas. Então, se eu tenho um casaco em casa que eu não utilizo, eu vou lá e coloco para vender por um preço bem mais acessível. Então, onde ela sabia que tinha esse Flohmarkt, ela ia para comprar, para ver se encontrava um pedaço de renda mais bonito, ou um pedaço de tecido, as sedas, né, de uma qualidade muito boa. Então, ela sempre procurava nesses mercados de pulgas, né? Como é que é a questão do traje? O botão não podia ser de metal? Como é que é? Tem várias regras, né? A renda tem que ser de algodão, o botão, né? Tem trajes mais baratos, tem trajes mais caros, mas o botão tem que ser de madeira ou de osso, não pode ser de plástico. Isso, é porque antigamente, vamos supor, não se tinha o plástico. Em 1700, 1800. Então você tinha o quê? Madeira, tinha ossos, essas coisas. Então era isso que era utilizado para a confecção do traje. Então por isso que é utilizado até hoje. A gente fala traje, mas o traje era algo folclórico deles ou era algo da roupa dos camponeses lá? O traje identifica a região originária aquele povo. Nós somos
Hunsrück, né? Que Isso, a região do Hunsrück, que é mais ou menos no meio da Alemanha, puxado para o leste ali, né? Então é mais ou menos dessa região que veio os nossos antepassados. Então, se você vê um traje do nosso grupo hoje do Hunsrück e for lá na Alemanha ver exatamente, vai ser exatamente o mesmo traje, né? Muito bem. Diferente de Pomerode, Blumenau, que é outro colonizador do Dr. Blumenau, né? As danças são diferentes. Pomerode são danças mais alegres, vamos dizer assim, né? 13 tilhas, que daí já pega outra região da Europa, não especificamente da Alemanha, né? Já são danças mais acrobáticas. Então a região é o estilo da dança. Isso. E aqui vocês, com Verdes Agulhas, representavam A o nossa que representa região. a região aqui de Ituporanga, do Se Alfaro. tu observares, quando a gente passar da ponte Paracoco, ali da ponte, muda, o jardim das casas muda, o Rio do Sul tem outra cultura do que para cá, sabe? Porque já pertence ao colonizador Dr. Blumenau. Então, a Indaial, o Blumenau, o povo é diferente. O nosso povo lá, a dona Ruth fazendo a visitação lá, ela disse que as mesmas famílias que tem aqui, os Hillesheim, os Peters, os Webers, né, os alemães que tem aqui são lá, que são povos arredios, quando chegam assim desconfiados, porém não demora muito para serem acolhedores, receptivos, né? Então é muito típico isso, é muito dá de observar certinho, se tu vê o jardim de uma casa aqui e dali para baixo já é tão pertinho e é um divisor ali, assim, exatamente, é uma a Aurora, Rio do Sul, Ibirama, é outro tipo de colonizador que os nossos aqui. Isso hoje é possível afirmar, porque nós tínhamos uma historiadora conosco, né, a dona Ruth, que nada era por acaso, tudo era estudado, toda a fala dela muito incisiva, porque realmente tinha conhecimento dessa vivência de morar na Alemanha, de trazer isso para cá, e ficam os ensinamentos, né? Esse bate-papo especial hoje com a Cleusa e com o Diogo para trazer essa memória da dona Ruth. Fritz, como é que se pronuncia esse sobrenome? Iringer? Isso, é Ruth Fritz Iringer. Iringer. Isso. Iringer. No alemão, sempre quando se termina com ER, é como se tivesse um A no final, né? Weber, Ega. Não. Descobertas também aqui na entrevista. Exatamente. Então. E o G também como se tivesse um NH, né? Um NH. Por isso, Iringer. Mas se escreve realmente Iringer, né? Mas a pronúncia é um pouquinho diferente. Ensinamento, isso tu descobriu lá na Alemanha também? Com certeza, apanhando um pouquinho do alemão lá, né? Todos os dias, a gente acaba aprendendo, né? Muito bom, é bom conversar, ter esse bate-papo também e relembrar. Eu imagino que uma missão de vida é nos dado, e quando, ao partirmos, as pessoas se reunirem, conversarem e sorrirem quando lembrar da gente, se emocionarem pelo que a gente deixou, é importantíssimo. Diogo, o que a gente pode deixar aqui nessa entrevista hoje, em que a gente se despede da dona Ruth? O que significou a dona Ruth para Ituporanga, para você como pessoa, para a comunidade do Cerro Negro? O que te vem na cabeça quando a gente pergunta assim, quem foi a dona Ruth? Então, para mim, a dona Ruth foi um exemplo, né? Eu acho que em todos os aspectos ela é um exemplo, né, que a gente deve seguir. Isso não tem nem como explicar, sabe? Então, ela é um exemplo de vida pessoal, né, da família, tudo. Dona Ruth é um exemplo. É a única palavra que eu consigo descrever ela. Cleusa, e se te perguntar agora, quem foi Dona Ruth? O que significa a Dona Ruth para ti? Para os adolescentes, ela mesmo, professora aposentada, teve essa ligação de buscar vocês lá para criar o grupo Verdes Agulhas. Quem foi Dona Ruth Fritz? O que significa essa pessoa? O que significou na vida de vocês, da comunidade do Cerro Negro também? É complexo, né? É difícil sintetizar, né? Completando o que o Diogo disse, né? A dona Ruth, ela vai ficar marcada sempre. Às vezes as pessoas, meu Deus, mas a dona Ruth, sim, só sabe dizer quem a conheceu. E vai ficar marcada na cultura de Ituporanga, tanto em pratos típicos, quanto em arquitetura, quanto na história, quanto no vocabulário, quanto que em tudo, né?
Como eu falei, acho que umas 2 vezes já, ela tem muito material que feliz o município que conseguir abraçar isso, porque só vai a ganhar. Há uma história grande dentro da casa dela e ela tem muito investimento envolvido lá. Ela tem uns 30, 40 trajes, todos de várias regiões da Alemanha, assim como da Europa toda, que ela estava se organizando algo para a prefeitura aqui, negociando aqui, a prefeitura de Pomerode também, muitos outros trajes também que ela estava se preparando para deixar tudo prontinho. Infelizmente não deu tempo, ela estava se organizando tudo. Então eu levo para minha vida hoje muito amor dela e digo que eu aprendi, eu não sei se eu aprendi, não sei não, eu não aprenderia em literatura nenhuma, que eu tive o prazer de conviver com ela muito tempo, próxima mesmo, e a dignidade, a criatividade, a cultura, a empatia, sabe? Ela acreditava nas pessoas como eu não conhecia até hoje alguém que acreditava tanto nas pessoas. Então eu tenho só a dizer gratidão por Deus ter me colocado na minha vida uma pessoa tão sensacional como ela era. Eu quero agradecer aqui a Cleusa e ao Diogo, eles que fazem parte também do Grupo Verdes Agulhas, foram fundadores, o Diogo também já foi presidente da instituição. E falando um pouco hoje, lembrando a memória de Ruth Fritz Irinha, que acabou falecendo no dia 19 de julho, aos 75 anos de idade, mas com certeza deixa um legado incrível a tantos quantos participaram do Grupo Verdes Agulhas. Aqui na sintonia nós temos o Jonas Souza, que foi um dos integrantes também do grupo e sempre também nos comentava aqui na pessoa da Dona Ruth, também dos ensinamentos que trouxe, e tantos quanto participam. A gente deixa o sentimento, o abraço também fraterno a todos os familiares e agradecendo a presença das figuras ilustres hoje aqui, deixando essa homenagem a Ruth Fritz, então, que faleceu no dia 19 de julho, aos 75 anos de idade.